A situação na Ucrânia está atingindo um ponto crítico, e as notícias recentes são alarmantes. Enquanto o poder de Zelensky é ampliado, a cidadania de Musk é ameaçada e o orçamento militar de Putin é reduzido, uma pergunta persiste: até quando a Ucrânia conseguirá resistir sem o apoio decisivo dos Estados Unidos? A diplomacia parece ter falhado, e as tensões entre líderes mundiais só aumentam. Trump surpreende mais uma vez, desta vez com um gesto que pode abalar as relações internacionais. Sua postura em relação ao presidente francês não passou despercebida, e a reação da Polônia, com declarações fortes, sugere que a Alemanha pode estar no centro de uma nova disputa. Agradecemos por acompanhar e confiar em nosso trabalho. Sua confiança é o que nos motiva a continuar trazendo informações cruciais. Para fortalecer esse vínculo, conte conosco, inscreva-se em nossos canais, curta este conteúdo e deixe seu comentário. Agora, vamos ao que realmente importa: a diplomacia está em xeque. Macron foi até Trump na tentativa de convencê-lo, mas acabou cedendo em quase tudo. O encontro na Casa Branca foi repleto de momentos tensos, com declarações que chamaram a atenção do mundo. O que mais chocou, no entanto, foi a postura de Trump durante a reunião. Enquanto Macron ficou à margem, o presidente americano ocupou o centro das atenções. A imprensa internacional destacou o desconforto visível do líder francês, que parecia constrangido e até mesmo ignorado em alguns momentos. A missão de Macron era clara: defender a posição europeia sobre a Ucrânia e tentar suavizar a postura de Trump em relação a Kiev. Mas o diálogo revelou divergências profundas. Em um dos momentos mais reveladores, Trump afirmou que a Europa está apenas jogando dinheiro na Ucrânia, sem retorno. Macron rebateu com dados concretos: a União Europeia já destinou 60% do esforço financeiro total, entre empréstimos, garantias e doações. Ele lembrou ainda que a Europa tem 230 bilhões em ativos russos congelados, recursos que poderiam ser usados, mas que, por questões legais, não estão disponíveis. Trump, cético, respondeu que, se a Europa acredita nisso, os Estados Unidos não se opõem, mas ressaltou: nós queremos nosso dinheiro de volta. Enquanto isso, outros líderes europeus, como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, também se preparam para viajar a Washington. No entanto, suas missões podem ser ofuscadas pela polêmica envolvendo Elon Musk, que recentemente demonstrou hostilidade em relação a Starmer. A adesão da Ucrânia à União Europeia é uma questão de tempo e esforço. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou claro: se Kiev mantiver o ritmo atual das reformas, o país pode ingressar no bloco até 2030. Essa promessa foi reforçada durante um encontro com Zelensky e outros líderes mundiais. Von der Leyen elogiou o empenho ucraniano e destacou que, se o progresso continuar no mesmo ritmo, a meta é alcançável. No entanto, a expansão da UE exige reformas fiscais, logísticas e institucionais para garantir que o bloco continue funcionando de maneira eficiente. Sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia enfrenta um cenário sombrio. O Wall Street Journal alerta que, sem o suporte militar americano, Kiev não conseguirá sustentar as operações no ritmo atual. A escassez de munição e a falta de acesso a armamentos modernos podem se tornar uma realidade iminente. Enquanto a Europa tenta preencher essa lacuna, alguns sistemas de defesa aérea e artilharia de longo alcance, fornecidos pelos Estados Unidos, são insubstituíveis. Recentemente, ministros das Relações Exteriores discutiram um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Embora o valor ainda não tenha sido definido, estima-se que varie entre 20 e 30 bilhões de euros, com uma decisão final a ser tomada pelos líderes da UE nos próximos dias. Os números são impressionantes. Desde o início da invasão em larga escala, os Estados Unidos já destinaram cerca de 70 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, um montante superior ao de todos os outros aliados ocidentais juntos. No entanto, a produção europeia de munição ainda é insuficiente. Segundo Pavel Narozny, especialista militar, a capacidade anual de produção da Europa gira em torno de 1,5 milhão de projéteis de 155 mm, mas a demanda ucraniana é muito maior, entre 15 e 20 mil disparos diários, o que equivale a 3 a 5 milhões de projéteis por ano. Esse volume só pode ser atendido com a colaboração de todos os países aliados, não apenas de alguns. Enquanto isso, a Rússia anuncia cortes no orçamento militar. Putin, surpreendentemente, apoiou a proposta de Trump de reduzir em 50% os gastos com defesa, convidando até mesmo a China a aderir à iniciativa. Ele classificou a ideia como boa e afirmou estar aberto a discussões.
Mas será que podemos confiar nessas palavras? A Rússia realmente está diminuindo seus gastos militares, ou isso é apenas uma estratégia para ganhar tempo? As tensões na Europa não param por aí. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, fez uma declaração ousada: Varsóvia está disposta a receber todas as tropas americanas atualmente estacionadas na Alemanha. Essa proposta surge em meio a preocupações de que os Estados Unidos possam reduzir sua presença militar no continente. Duda foi enfático: ficaremos felizes em recebê-los. Se a Alemanha não quer as tropas americanas, não quer a parceria com os Estados Unidos, nós, poloneses, nos orgulhamos de nossa aliança com Washington. Trump, por sua vez, já havia sinalizado que não pretende retirar as forças americanas da Europa, mas a declaração de Duda coloca Berlim em uma posição delicada. E a França? O país parece disposto a dar um passo ousado na direção de uma defesa nuclear independente. Segundo The Telegraph, a Força Aérea Francesa estaria preparada para estacionar aeronaves equipadas com armas nucleares perto das fronteiras com a Rússia, como um sinal claro de dissuasão. Essa medida ganha ainda mais relevância após declarações do provável futuro chanceler alemão, Friedrich Merz, que defendeu o fortalecimento da defesa nuclear europeia sem depender dos Estados Unidos. A questão é: como isso seria viável, e quais seriam as consequências? Em meio a esse cenário turbulento, uma coisa é certa: o mundo está à beira de mudanças profundas. A Ucrânia luta por sua sobrevivência, a Europa busca alternativas para garantir sua segurança, e as decisões tomadas nos próximos meses podem redefinir o equilíbrio global. Fique conosco para acompanhar cada desenvolvimento. Sua atenção é fundamental, e juntos podemos entender melhor os desafios que estão por vir. A discussão sobre uma possível cooperação estratégica entre Rússia e Ocidente ganha contornos fascinantes e preocupantes. Se os Estados Unidos decidissem retirar suas armas nucleares atualmente estacionadas na Alemanha, a lógica seria simples: elas voltariam para solo americano. Mas aqui surge um detalhe crucial: a Alemanha não possui armas nucleares próprias. Enquanto isso, a França, com seu arsenal nuclear completo, desde submarinos de mísseis balísticos até bombas transportáveis por aviões, poderia, teoricamente, realocar parte desse poderio para a Alemanha como medida de contenção à Rússia. Uma jogada geopolítica de alto risco, mas que não pode ser descartada em um cenário de escalada. Enquanto isso, a Ucrânia dá mais um passo para consolidar sua resistência. O parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, aprovou em segunda votação uma resolução histórica: a extensão do mandato de Volodymyr Zelensky e a impossibilidade de eleições em tempo de guerra. O documento, apoiado por 268 deputados, reafirma que Zelensky foi eleito em pleitos livres e democráticos e que, enquanto durar o estado de guerra, sua autoridade permanece inquestionável. A mensagem é clara: a democracia ucraniana não se renderá à pressão russa, e qualquer transição política só ocorrerá quando a paz for restaurada. Não uma paz qualquer, mas uma paz justa e duradoura. E a Rússia? Será que Moscou tem espaço para voltar ao jogo das grandes potências? O Reino Unido sinalizou uma porta entreaberta: a possibilidade de reincluir a Rússia no G7 desde que a guerra na Ucrânia termine. O vice-ministro do Interior britânico, Dan Jarvis, foi taxativo: enquanto tropas russas estiverem em solo ucraniano, não há espaço para diálogo. Um lembrete contundente de que a expulsão da Rússia do então G8, em 2014, após a anexação da Crimeia, não foi um incidente, mas uma consequência. Donald Trump, em suas declarações polêmicas, já sugeriu que a exclusão foi um erro estratégico e que a reinserção da Rússia atenderia aos interesses de todos. Mas a chanceler alemã, Annalena Baerbock, cortou qualquer ilusão: nas atuais circunstâncias, uma cooperação plena com a Rússia é impossível. Enquanto os diplomatas debatem o futuro, as conversas secretas seguem seu curso. Delegações russas e americanas se encontraram pela segunda vez na Arábia Saudita, dando continuidade aos diálogos iniciados em 18 de fevereiro. Os detalhes são escassos, nem mesmo a composição das delegações ou a pauta oficial foram divulgados. Sabe-se apenas que as comunicações estão sendo intermediadas pelos ministérios do interior de ambos os países. E, surpreendentemente, o Kremlin parece otimista. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, declarou que os americanos têm uma necessidade urgente de metais raros, e a Rússia possui reservas estratégicas abundantes. Segundo ele, há perspectivas amplas para a cooperação nesse campo, algo que Putin próprio teria mencionado em um fórum recente sobre o tema. Ou seja, mesmo em meio à guerra,
Moscou não descarta negociações que possam fortalecer sua posição econômica e geopolítica. Mas nem tudo são sinais de distensão. O bilionário Elon Musk, conhecido por suas declarações provocativas, entrou na polêmica ao responder a uma petição que pede a revogação de sua cidadania canadense. O motivo? Acusações de que ele estaria usando sua influência para interferir nas eleições do país. Com ironia cortante, Musk rebateu: o Canadá diz que não existe tal país, a uma referência sarcástica às tensões entre Ottawa e sua empresa, a X, antigo Twitter. A petição, que já reúne 180 mil assinaturas, será apresentada à Câmara dos Comuns em 20 de junho. Mais um capítulo na saga de um homem que, para muitos, personifica os excessos e as contradições do poder no século XXI. O mundo gira rápido, e cada movimento dessas peças no tabuleiro global tem consequências imensuráveis. Fique atento. Seu engajamento, através de comentários, compartilhamentos e debates, é o que nos permite continuar trazendo análises profundas e atualizadas. Porque, no fim das contas, entender esses desdobramentos não é apenas uma questão de curiosidade. É uma questão de sobrevivência estratégica. Até breve. E que as próximas notícias nos surpreendam menos do que a realidade tem feito.